Olá, pessoal. Eu sou o professor Douglas e vou estar trabalhando uma disciplina de Química com vocês, ok? Então, hoje a gente vai estar estudando sobre substâncias puras e compostas, misturas homogêneas e heterogêneas. Então, vamos lá. Primeiramente, eu trouxe para vocês o conceito de química. O que é química? Química é a ciência que estuda a constituição, as propriedades e as transformações das substâncias. Trouxe para vocês também sobre um elemento químico. Como que eu posso distinguir o que é um elemento químico? Elemento químico é o conjunto de átomos iguais. Então, aqui eu trouxe várias bolinhas vermelhas para demonstrar que eu tenho um diferente, para demonstrar que eu tenho um elemento igual, tá? Todas as bolinhas são um elemento igual, ok? Então eu trouxe aqui o elemento na tabelinha do lado e o símbolo do elemento na outra tabelinha. Então, elemento hidrogênio. O hidrogênio é o símbolo H. O carbono é o símbolo C. O sódio é o símbolo Na. O cloro é o símbolo Cl. Então, aqui, nesse desenho, tá? Nesse desenho aqui, eu trouxe para demonstrar que os átomos, tá? Eles têm que ser iguais. Tipo, H2 está dizendo que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. 3 carbono 3, ou C3, está dizendo que eu tenho 3 átomos de carbono. Isso é um elemento químico. Molécula. Molécula é o agrupamento de átomos iguais ou diferentes ligados. Então, a molécula, tá? Uma molécula que vocês conhecem bem é a molécula da água. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Isso é uma molécula. As moléculas são formadas por elementos químicos e os elementos químicos são formados por átomos. Então, pessoal, aqui eu trouxe nitrogênio, ó, nitrogênio. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, ou N2. Aqui, ó, os átomos eles estão ligados. Se eles estão ligados, eles são molécula. Então, uma molécula de nitrogênio. 2 átomos de nitrogênio. Que tá, se estiver na frente, é átomos. Se estiver o exponencialzinho aqui embaixo, é molécula. Então, eu tenho uma molécula de nitrogênio. Quer dizer que eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho a fórmula, tá? Eu tenho a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela fornece o número de átomos de cada elemento existente na molécula da substância. Coloquei um exemplo aqui, o índice indica o número de átomos do elemento na molécula, como a gente viu no anterior. Então, a substância água, a fórmula molecular da água, H2O. Agora, a substância açúcar, que é a sacarose, ela tem a fórmula molecular C12H22O11. Aqui eu tenho 3 elementos, tá? Cada elemento tem a quantidade de átomos presentes. E daí, consecutivamente, eu tenho a minha fórmula química, ou a minha substância, ou a minha molécula. Substância é o nome propriamente dito. Molécula é quando é formado pelos elementos, tá? Por isso que é fórmula molecular. Exemplo, amônia, NH3, fórmula.
Substância álcool, fórmula molecular C2H6O. Substância fósforo, fórmula P4. Substância ozônio, fórmula O3. Substância água oxigenada, fórmula molecular H2O2, tá? Só voltando ali, ó, H2O2. Agora a gente tem as substâncias, tá? Então, substância pura é a espécie de matéria constituída por moléculas quimicamente iguais. Coloquei novamente a água, porque é a substância que a gente usa bastante. Então, água, H2O. Então, ó o desenho da água. H2O. O é o azul e o H são os pequenos, né? Por que que eu estou dizendo que eu tenho H2O? Eu estou dizendo que eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, certo? Ó, O e H. Então, o O são os azuis e os amarelinhos são o hidrogênio, certo? Aqui, ó, eu tenho gás cloro, Cl2, ó. O cloro, como eu tenho 2 cloros, eles são iguais, a mesma corzinha, ó. Então, 2 cloros, 2 cloros, 2 cloros, 2 cloros, 2 cloros. Só que eu tenho dois tipos de substância. Eu tenho a substância pura simples e eu tenho a substância pura composta. A substância simples é como eu coloquei aqui, ó, gás cloro. É formada por um elemento só. Só que eu posso ter uma quantidade X de átomos. Eu posso ter aqui, ó, Cl4. Eu posso ter 4 cloros. Ah, posso ser Cl10. Eu posso ter 10 cloros. Isso aqui é uma substância simples. Aqui eu coloquei uma substância composta. Então, substância composta nada mais é que elementos diferentes, tá? Elementos diferentes. Ó, como coloquei aqui H2O, água. Se é água, tá? Eu tenho o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá? Então, tenho substância pura simples, substância pura composta, ok? Então, vamos adiante. Aqui, ó, eu coloquei substância simples, né, formada por um único elemento. Exemplos, ó, H2 é o gás hidrogênio. Eu tenho duas o quê? 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu coloquei também, ó, oxigênio. 2 átomos de oxigênio. Mesmo elemento. Iodo, 2 átomos de iodo. Ferro, só o ferro. É uma substância? É uma substância. Ozônio, O3. Eles têm 3 o quê? Átomos de oxigênio. E o enxofre, 8. Então, substâncias simples são formadas por um único elemento. Já a substância composta, ela é formada por mais de um elemento químico, como a gente já tinha visto no anterior com o exemplo H2O. Então, exemplos aqui que eu coloquei. C6H12O6, que é a glicose. CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono. C10H8 é o naftaleno. C6H6 é o benzeno. H2SO4 é o ácido sulfúrico, tá? Então, simples por um único elemento, composto por mais de um elemento diferente. Vamos para o próximo. Então, aqui eu tenho uma substância pura, que é a água. O ponto de fusão dela
tá? É 0 graus e o ponto de ebulição dela é de 100 graus. O ponto de fusão nada mais é que é do sólido para o líquido e o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. A densidade dela, tá, é de 1 grama por centímetro cúbico, certo? O líquido ele é incolor, ele é insípido e ele é inodoro. Então, essa é a nossa água destilada. Por que destilada? Porque eles retiram todos os minerais existentes ali. Aqui eu tenho uma substância pura, que é o enxofre, tá? Então, eu tenho uma substância pura, que é o enxofre, que ele é dado pelo símbolo S, que vem do latim sulfur. Então, o ponto de fusão dele, 115 graus. O ponto de ebulição, 445 graus. E a densidade, 2,07 gramas por centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos são volume. Então, o enxofre, ele é sólido, ele é amarelo pálido, né? Ele é inodoro, ele não tem sabor, ele é insolúvel em água, ele é quebradiço e é mau condutor de eletricidade, tá? Então, essa é uma substância pura. Esse conteúdo eu quis trazer para vocês, tá? Espero que vocês extraiam tudo o que for necessário, ok? E também eu quero que vocês curtam o meu vídeo. Obrigado, até uma próxima aula.